Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica super bacana aqui para vocês de como trocar aqui essa lista, por exemplo, do Elementor, onde eu tenho que preencher com 20 nomes diferentes de maneira muito mais prática e fácil. Então a gente vai utilizar dois métodos aqui, utilizando IA e outro não utilizando IA. Então vamos supor que você tem essa lista aqui do Elementor, que é um widget de lista de ícones, e são 20 itens que você tem que preencher. Então basicamente como você vai fazer, ó, vou apagar aqui, você vai vir aqui em widget, ó, list. Então a primeira coisa é você importar seu widget de lista e ele vai aparecer assim, ó. Então, nesse caso, eu vou apagar esses dois aqui, ó, e vou deixar somente esse com o nome e vou duplicar esse daqui com o mesmo nome. Então é até legal você até trocar assim, ó, por exemplo, ó, nome item, porque assim fica até mais fácil. Eu vou duplicar. Então eu vou colocar 20 itens aqui. Então eu já tenho dois. Então agora eu tenho 20 itens aqui na minha lista, ó. Então eu dupliquei todos eles com o mesmo nome, então assim fica muito mais fácil. Então como que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o VS Code, ó, tem até um teste que eu fiz aqui. Eu vou dar um Ctrl N e vou selecionar aqui, ó, em texto, informação, eu vou selecionar o JSON. Então é esse formato aqui de baixo aqui. Quando você geralmente cola no VS Code, ele também já traz o formato. Então uma coisa que o pessoal não sabe é que dá para você editar coisas do Elementor no editor de código, ou um editor de texto convencional. Então eu vou dar um botão direito, clicar aqui em copiar e vou colar. Ele vai aparecer aqui para mim, ó, toda essa lista, eu vou clicar com o botão direito, formatar documento, e ele já aparece todo esse widget aqui, ó, em formato JSON, que é um formato de dados. Então se eu ver aqui, ó os meus itens aqui, ó, ícone list, então eu tenho aqui a minha chave, e aqui eu tenho o meu objeto. Então eu vou ter o primeiro objeto, que é o nome item, e assim por diante. Se eu selecionar aqui, eu dar um Ctrl F no VS Code, ele vai identificar que tem 20 itens para mim. Então aqui eu já poderia mudar. Então vamos supor que eu vou colocar o nome aqui, ó, Bruno, teste. Então se eu der um Ctrl A para selecionar, Ctrl C, voltar aqui no meu site, e eu botão direito, e aqui que está a pegada, é colar de outro site. Colar de outro site, vou dar um Ctrl V e pronto, ó. Eu já tenho aqui a minha lista, ó. Vou apagar de cima, eu já tenho aqui, ó, Bruno Teste. Então eu acabei de editar alguma coisa do Elementor num editor de código. E aqui que está a pegada, que a gente vai fazer esse teste aqui agora. Eu vou apagar esse primeiro item, eu vou deixar assim, eu vou selecionar somente o que está aqui nessa chave. Então eu vou selecionar aqui a minha chave, até a parte de baixo aqui, ó, onde ele finaliza a minha chave. Então o VS Code ele já deixa ali tudo bem formatadinho para você, fica bem mais fácil. Por que eu só vou selecionar essa parte? Porque toda a parte de baixo aqui, ó, é tudo configuração do widget. Eu não preciso dessas configurações. E agora aqui no ChatGPT, eu vou pedir pro ChatGPT fazer esse preenchimento para mim. Então eu vou colar aqui todo a minha lista de objetos, e aqui na parte de cima eu vou colocar, ó, substituir nome e item pelos itens dessa lista. E aqui eu coloquei aqui, ó, alguns nomes totalmente aleatórios aqui, inclusive eu tinha pedido para o ChatGPT, então eu tenho esses nomes aqui, ó, então substituir nome e item pelos itens dessa lista, e passei os nomes aqui. E eu vou dar um Enter aqui e vou esperar que o ChatGPT faça esse preenchimento para mim. Então imagina você ter que preencher ali 20 itens, um por um, copiando de um arquivo texto, jogando para o Elementor, copiando de um arquivo texto, jogando para o Elementor. Aqui você copia ali o JSON, que é a formatação de dados, e pede para o ChatGPT fazer isso. Vamos esperar ele finalizar aqui o preenchimento. Beleza, ó, o ChatGPT já finalizou, eu vou clicar aqui em cima para copiar. Vou voltar para o meu VS Code, ó, já está selecionado, eu só vou dar um Ctrl V, um Ctrl A, Ctrl C, que é para selecionar e colar. E vou voltar aqui, ó, e vou colar de outro site e vou dar um Ctrl V. Somente isso. Pronto, eu já tenho toda a minha lista de nomes aqui preenchido e eu posso trocar aqui se eu quiser depois, ó. 02, enfim. Então você vê que é muito simples. Muitas coisas do Elementor às vezes faz mais sentido jogar para o VS Code e fazer essa troca. Então é assim que eu faço, às vezes, para trocar um item numa página. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma página, já teve caso, uma página eu tinha um texto que ele se replicava mais de 55 vezes. Imagina eu acessar cada item, vir aqui e trocar, que era o nome do cliente, só que precisava de uma formatação diferente e colocar um nome na frente. Então eu copiei toda a página para o VS Code, dei um Ctrl F, colei e substituí, simples assim. Em apenas 2 cliques eu já consegui trocar toda a página. Então isso aqui no VS Code também você consegue fazer. Então, por exemplo, vou dar um Ctrl C, ele vai voltar,
E aqui, ó, em nome, né, que eu dei um Ctrl F para pesquisar, eu posso clicar aqui embaixo e substituir. Então, por exemplo, eu posso iniciar aqui do primeiro, ó, coloco aqui o mouse aqui em cima. Então, o primeiro item, aqui na minha lista, ó, já vou copiar o nome. Então, já vou colar aqui, ó, e substituir. Vou pegar o segundo nome e vou copiar aqui, vou vir aqui na sequência também e vou substituir. Aqui ele substituiu todos, né, mas você pode clicar aqui, ó, em substituir somente um. Então, aqui, ó, nesse item, ó. Então, você vem e substitui o primeiro. Ele já vai para o segundo. Agora, o segundo, ele já vai para o terceiro. E assim por diante. Vou copiar mais um aqui, ó, só para a gente fazer um teste. E já foi pro próximo, tá vendo? Então ele colocou aqui, ó, Ana Clara, João Pedro, Mariana, e ele tá indo pro próximo. Então se são itens variados, você pode fazer isso e ir substituindo um por um. Agora se é o mesmo, então por exemplo, se eu quero 20 itens com o meu nome, então Bruno, eu vou clicar nesse segundo e ele substitui, ó, em um único clique, tudo com o nome Bruno. Então se eu fizer aqui um Ctrl C, vou vir aqui, ó, colar de outro site, vou dar um Ctrl V, pronto. Eu já tenho aqui, ó, uma lista com 20 itens com o mesmo nome. Isso daqui é só para exemplificar, né? Isso daqui você pode usar numa página inteira. Você pode baixar uma página inteira do Elementor com Ctrl F, cola lá, substituir. Se tiver 200 itens, o VS Code vai substituir para você, copia de novo, ou copia e cola, ou, no caso mais fácil, se for um JSON muito grande, você pode simplesmente importar aqui pelo painel. Então você pode vir aqui, ó, na parte de modelos, aí você tem aqui a parte de importação. Então você vem, salva o JSON aqui e você importa aqui, é muito mais fácil, tá? Então eu espero que essa dica tenha te ajudado. Se você precisa substituir ou criar alguma lista assim, você pode utilizar o VS Code lá para baixar o JSON, copiar somente os itens que importa e jogar no ChatGPT para que ele preencha para você com esses itens, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu estou sempre respondendo todo mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo.